Bem-vindo ao mundo logístico tributário nacional e internacional. Eu sou Sheila Santos, eu trabalho na área tributária, sou advogada, trabalho na área tributária preventiva já há muitos anos, já há mais de 20 anos, e eu tenho suportado empresas de transporte nos últimos 10 anos. E transporte nacional e internacional, freight forwarder, agente de carga, importador, exportador, mas o que aconteceu? Com todos esses meus anos de experiência, eu percebi que o pessoal de logística, eles têm a ponta de conexão com todas as áreas de uma empresa. E a parte tributária e fiscal, gente, financeiro, ela é o coração, Então você tem que estar conectado. E eu entendi, eu fiz uns projetos muito bons, que inclusive eu vou falar sobre eles no workshop. Eu entendi que quando a gente consegue treinar o pessoal de logística, o pessoal comercial e o pessoal de operacional mesmo de logística, a gente melhora a nossa vida em relação a conceitos básicos tributários, a empresa começa a caminhar melhor. No workshop eu conto bastante da experiência que eu tive nesses projetos, mas o que eu percebi? Eu fiz um compilado das principais dúvidas de conceitos tributários que, gente, às vezes eu participava, quando eu trabalhava, eu gerenciava setor tributário em empresa multinacional, eu ia em 5, 6 reuniões para explicar o mesmo conceito tributário, o mesmo conceito de redespacho, o mesmo conceito de subcontratação, a carga tributária de ICMS, e eu entendi que o pessoal de logística, eles conseguem conectar muito bem com as outras áreas, eles conseguem identificar dores no processo, que uma vez sanadas, você diminui hora extra, gente, porque eu ficava com dó do pessoal do operacional, que às vezes não jantava em casa, não jantava com a família, ficava às vezes até 10, 11 horas tentando emitir um CTE porque o sistema parava. E aí vem aquele negócio de centro de serviços compartilhados, gente? Você tem que esperar a fila para o setor fiscal analisar qual o parâmetro fiscal do seu CTE que está travado e que você não consegue emitir o CTE. E todo mundo nervoso, caminhão parado, cliente esperando, e ninguém entende por que está parado. Está parado por um conceito tributário. Como faz para participar do workshop? No TaxLog Intelligence, eu tô colocando diariamente o link de inscrição, tá? Dá uma baixada aí que você vai ver o link de inscrição, saiba mais, você clica. E lá, pessoal todo da logística, eu fiz um e-book sobre logística tributária. Não é por nada não, ele tá muito bom, eu fiz com muito amor e carinho. E vocês podem utilizar ele como manual no dia a dia. Quem não gosta de estudar sobre tributário, acha chato, no dia a dia, conforme você tiver dúvida, você vai usando ele como manual, ele é muito bom para isso. Então eu coloquei as principais dúvidas, a parte de carga tributária, a parte de alíquota, a parte de crédito, a parte de cálculo, e aí você pode ir lá e dar uma consultadinha no e-book. Gente, eu me empolguei, eu fiz 50 páginas desse e-book, eu comecei a escrever, porque, gente, eu tenho muito na cabeça as dúvidas que os setores têm no dia a dia. Eu tenho muito claro na minha cabeça quais são os principais impactos, o que o pessoal sofre mais em relação a preço, em relação à carga tributária, em relação à alíquota. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Então, o que eu fiz? Eu peguei o compilado de todas essas dúvidas que o pessoal tinha e eu montei o e-book e montei o workshop, lá eu conto as experiências que eu tive, e o pessoal de logística, não tô puxando sardinha não, mas eu acho que eles conseguem se conectar com outras áreas e às vezes eles têm projetos muito bons e eles não conseguem fazer acontecer os projetos de melhoria, os processos de otimização. Por que eles não conseguem? Porque eles não sabem argumentar financeiramente. Eu gerenciei muito tempo setor tributário de empresa multinacional. Você conhece aquela frase, aqui não é pastel frito, para eu te responder na hora? Todo mundo fala isso. Eu percebi que o pessoal de logística, eles tinham as ideias para melhorar a otimização, para fazer um trabalho legal, só que quando parava no tributário, o pessoal falava, não dá porque tem que fazer change request com o pessoal de fora, não dá porque tem que mudar isso no sistema, não dá por isso, e aí você não consegue lutar
pelas suas ideias. Gente, em tempo de coronavírus, de quarentena, a gente precisa aprender coisas novas, sair da área de conforto e saber lutar melhor pelos seus projetos, pelas suas ideias. Os profissionais de logística, os bons, os que aparecem, o pessoal do Tudo é Logística deve saber, o pessoal do mundo logístico tributário deve saber, esses profissionais que conseguem lutar e conseguem aparecer, gente, eles são promovidos demais. Eu tenho amigos da parte de logística que tá em Boston, tá nos Estados Unidos, tá na Califórnia. Por quê? Porque conseguiram desenvolver um bom projeto, conseguiram aparecer. Porque você de logística, você só vai aparecer se você lutar pelas suas ideias. Ó, eu tô vendo que eu tô com problema de CTE parado toda hora. Por quê? Porque na hora que cadastra o cliente, não cadastra a rota certa. Na hora que cadastra o cliente, ele tá no Simples Nacional e vocês não linka. Então, se você tiver essas percepções, você vai melhorar e vai aparecer. E eu quero, gente, que todo mundo seja feliz, que todo mundo seja promovido. E se você escutar as minhas dicas, principalmente que eu vou falar no workshop, eu dou no máximo 2 anos para você ser promovido. Mas você tem que escutar e colocar em prática. Aprender, colocar em prática, pensar, colocar no papel, ver as possibilidades de otimizações que você pode pôr na sua empresa e ir pra cima, né? Enfim, dei bastante propaganda aqui. Vamos falar sobre o assunto da live hoje. Não se esqueçam de se inscrever para o workshop. O workshop vai ser no dia 1º, 3 e 5 de junho, tá? O link tá no meu site, inclusive tá na bio, tá? O link de inscrição, também me perguntaram aí, o link de inscrição tá na bio. Pode clicar lá, já baixa o e-book e aí a gente vai conversar por esses 3 dias que vão ser muito especiais, né? Vamos lá, gente, hoje nossa live vai ser sobre serviço de transporte ICMS créditos. Bem, eu vou falar mais nessa live, a gente fala como diminuir a carga tributária no transporte. Porque você está muito acostumado, você vai lá, fecha um frete, faz o cálculo lá, tem um monte de gente que tem cálculo, planilhinha pronta, inclusive quem é meu aluno não faz planilhinha pronta, não pega a planilhinha emprestada dos outros, faz a sua própria planilha e otimiza a sua própria planilha. Porque pegar a planilha emprestada dos outros, né, gente? Depois tem que mudar alguma coisa, você não sabe onde mudar, você não sabe, não foi você que colocou as fórmulas. Então, o que acontece? O pessoal pega a planilhinha, coloca lá o valor do frete, já sai os impostos, é assim que funciona. Mas você tem que entender que por trás da carga tributária existe um cálculo. Por trás da carga tributária existe todos os impostos. Então, nós temos sobre um transporte, quais impostos que incidem sobre o transporte? O transporte dentro do município, intramunicipal, que a gente fala, dentro da prefeitura, dentro da cidade, pega uma carga em Santo Amaro e leva para aclimação, incide o ISS. Tá? A carga tributária de 2 a 5%, conforme a lei complementar, vai depender do município onde você fizer o frete, né? A alíquota do município, que ele vai ser mínima 2%, máxima 5%. Tá fazendo uma planilha pronta? Põe 5%, que é a máxima, não vai passar disso. Porém, a maior carga tributária no transporte está no transporte intermunicipal e interestadual. Quando você faz um transporte entre 2 municípios e entre 2 estados, óbvio. E a incidência sobre esse transporte está sobre a incidência do ICMS. Aí está a maior carga tributária. No geral, na maior parte dos estados, a alíquota do transporte é 12%, gente. E 12% mais o PIS/COFINS, 9,25%, a carga tributária sai bem grande, né? Só que você não pode pensar direto, tô fazendo um frete por 1.000 vezes 12 vezes 25, essa é a minha carga tributária. Não é assim. Então, é isso que eu vou te explicar. Nós temos, depois você dá uma olhada, viu, gente, nos meus vídeos, no meu canal do YouTube, que eu dou toda a base, explico sobre não cumulatividade, competência tributária, hierarquia das normas, eu explico tudo direitinho, tem bastante vídeo lá. Mas o que acontece? A maior carga do transporte ela está no ICMS, que é 12%, nos transportes entre municípios e entre estados. Porém, não é 12% direto. Por quê? Porque o ICMS, gente, é um imposto não cumulativo. Vocês sabem o que é não cumulatividade? A não cumulatividade é quando você calcula impostos em cadeias. Então, o que acontece? Você vai adquirir um produto que custa, você vai ter um custo e você vai vender. Quando você vender, você vai tributar o ICMS, só que o custo vinculado à operação, você vai tomar o crédito. Isso é muito simples. Ai, Cacau, muito linda. Parabéns. Já se inscreveu para o workshop, Cacau? Link na bio. Então, o que acontece, gente?
Os impostos não cumulativos, eles te dão a possibilidade de você creditar e debitar, creditar e debitar. E o que você vai pagar de imposto ao final do mês? O net. O tanto que você creditou, menos o tanto que você debitou, você vai pagar a diferença. Isso é o net. A Cacau tá falando, a Cacau falou num linguajar mais chique, mais jurídico. Só paga o valor agregado. Mas muitas vezes quando você fala só paga o valor agregado, às vezes o pessoal não entende. Então eu já falo logo, é o net, é a diferença, né, que você vai pagar. Só que no setor de transporte, então a gente está falando de ICMS e PIS e COFINS. Ambos os impostos são não cumulativos. O ICMS é um imposto estadual e o PIS e COFINS é uma contribuição social federal, como eu tenho explicado nos meus vídeos anteriores. E o que acontece numa transportadora? Você vai pensar assim, tá, legal, toda vez que eu fizer um frete eu vou pagar ICMS 12%, se for uma operação interestadual ou intermunicipal, legal. Mas uma transportadora, o que eu vou ter direito ao crédito? O crédito, gente, vai ser o canal. O crédito vai ser onde você vai poder diminuir a sua carga tributária. Por quê? Porque eu não expliquei que a não cumulatividade é o net, o custo vinculado à operação de produção menos o ICMS sobre a venda? Então vamos supor, vou fazer um frete de R$1.000. O meu frete de venda vai ser 1.000 vezes 12%, R$120 de ICMS, correto? Porém, eu tenho os créditos, os créditos vinculados à operação. E numa transportadora, quais são os meus créditos vinculados à operação? Nós temos combustíveis, nós temos lubrificantes, nós temos pneus, fluidos, aditivos, câmaras de ar, lonas, filtros de ar, lâmpadas, correia em geral. Dei mais ou menos uma geral. Então, o que acontece? Numa transportadora, você tem que fazer uma análise do que você tem direito a crédito. Eu dei o quê? Eu falei vários exemplos aqui. Eu acho que eu falei 11 exemplos. Porém, o principal de uma transportadora, que o pessoal mais fala de crédito, é sobre combustível. Contudo, nós temos uma guerra fiscal entre os estados. Então, não posso dizer para você que todo estado admite que você tome crédito de combustível utilizado no caminhão que você vai fazer seu frete. Eu não posso dizer para você que todo estado admite o seu crédito sobre lubrificante, sobre pneu, sobre fluido utilizado no seu frete. Eu não posso. Gente, eu trabalho com muita responsabilidade. Eu não vendo sonhos. Eu vendo seriedade, trabalho conforme a lei. Eu nunca vou instruir o meu cliente a tomar um crédito que é arriscado para ele. Por quê? Porque eu já atendi milhares de auditorias, já atendi milhares de auditores fiscais, já cuidei de muitos processos contra a atuação fiscal e eu sei que eles autuam mesmo. Então, se eu tô falando uma coisa para vocês é porque eu falo que existe a possibilidade, você tem que ver a legislação no seu estado. Normalmente, quem entra nessas lives é o pessoal de São Paulo. Mas se você tiver, por exemplo, lá no Pará, lá no norte, e tem uma transportadora lá e faz um frete começando de lá, antes de você tomar o crédito, você dá uma olhada se a legislação de lá admite o crédito sobre combustível. Por exemplo, hoje, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eles autuam alguns contribuintes que tomam crédito de pneus. Né? Alguns combustíveis, alguns estados admitem o crédito de combustíveis. São Paulo, Rio de Janeiro, são 2 estados que admitem o crédito de combustível. Se eu não me engano, Espírito Santo e Bahia fala que combustível não é. Porque, gente, é guerra fiscal e o crédito é maravilhoso, porque o crédito diminui seu débito. Então, quando você vai pensar como diminuir a carga tributária, faz uma varredura, faz uma análise dos custos que você tem na sua transportadora. Se você tem muito custo com peça, com pneu, porque você vai estar cuidando da manutenção do caminhão. Então, o que acontece? Ela tem que fazer uma varredura se ela for fazer auditoria ou for fazer a contabilidade de uma transportadora, ela vai ter que dar uma olhada na legislação lá da Bahia, mas eu já te antecipo, porque eu já olhei, e eu sei que, por exemplo, eles têm problema com crédito sobre combustível, mas algumas peças e partes eles deixam, outras não. Então, você tem que dar uma olhada na posição do fisco daquele estado onde você está tomando o crédito, né? São Paulo, por exemplo, soltou uma solução de consulta que o crédito de combustível você só pode tomar se o seu frete sair de São Paulo e levar um caminhão para Bahia. Se de repente você reaproveitar o caminhão, for lá na Bahia,
entregar a carga e aí pegar outra carga e trouxer para São Paulo, o seu combustível utilizado na operação você não pode tomar crédito. Isso foi uma decisão de São Paulo. Nós sabemos que quando a gente fala de ICMS, a gente fala em guerra fiscal. Nós temos 27 unidades da federação, nós temos 27 estados aqui no Brasil. E nós sabemos que os governadores, eles brigam entre si, mas eles nunca podem ir contra a lei complementar, a lei Candir, que instituiu o ICMS, e tampouco contra a Constituição Federal. Então esses são os limites que eles podem agir. Mas em relação a crédito, eles têm poder e eles autuam. Eu já vi empresa da Bahia ser autuada por tomar crédito indevido. Eu já tive aqui em São Paulo autuação por alguns créditos de algumas transportadoras que não poderia tomar. Mas é uma forma de diminuir sua carga, sim. Então eu tenho clientes, por exemplo, que é muito medroso. Ah, tem risco, eu não posso tomar. Gente, olha a legislação. Se não tiver nada contra, você pode se apropriar do crédito, se ele for vinculado à sua operação. Agora, por exemplo, você não vai tomar um crédito do combustível utilizado no carro do diretor. Não, gente, o diretor, tudo bem que você paga o combustível dele, mas não é vinculado à operação, porque o diretor não faz frete, o diretor vai até a companhia. Então não faz sentido você tomar combustível. Eu já vi a empresa ser autuada. Por quê? Porque estava tomando crédito sobre o combustível utilizado no carro do diretor. Eu já vi empresa sendo autuada porque tomou crédito sobre o combustível utilizado no helicóptero da diretoria, né? Não faz sentido, porque não é frete, né? Então, é uma possibilidade de diminuir a carga tributária, sim. A possibilidade de créditos de ICMS, tá? Lembrando que agora tá muito na moda a transportadora se inscrever no Simples. E aí, a inscrição no Simples, para casos de transportadora, ela é bem complicada. Por quê? Porque a empresa do Simples não passa crédito. Então, muitas vezes, numa operação de redespacho, de subcontratação, infelizmente, às vezes não vale muito a pena você contratar, se você for fazer um frete, você contratar uma transportadora no Simples, porque ela não vai te transferir crédito. Se for uma subcontratação, por exemplo, né? Salvo que se eu fiz a última live que eu falei sobre subcontratação, redespacho, transporte intermodal e multimodal, né? E lá eu expliquei os impactos tributários numa operação de subcontratação, que numa operação de subcontratação você contrata uma outra transportadora para fazer o frete para você, e aí por isso você vai ter o direito ao crédito. Contudo, em São Paulo, por exemplo, já tem substituição tributária, então o ICMS que seria devido sobre o subcontratado, você vai pagar aqui por substituição tributária, né? Substituição tributária é mais um ponto que eu já gravei muito vídeo no YouTube sobre isso. Então, gente, voltando a falar, possibilidade de crédito, dá uma olhadinha no estado, porque isso é uma ótima forma de você diminuir o seu ICMS a recolher, porque aumentar o seu crédito, tá? Empresas do Simples, cuidado, porque ela não transfere crédito. E aí? E o crédito que eu não tomei? Eu podia tomar crédito de pneu? O meu estado admite? Eu podia tomar crédito de combustível? Eu nunca tomei. E agora? O que eu faço? Vou te responder. A legislação fala que você tem 5 anos para tomar o crédito. Então, se você estava dormindo até agora, vai lá e busca uma promoção. Vai lá, faz uma análise do estado, vê os créditos, os custos que você teve com combustível, pneu, parte, peça, toma o crédito agora e diminui o saldo a recolher nos próximos meses. Isso é uma coisa boa. E o extemporâneo dos últimos 5 anos, você vai utilizando ele gradualmente. Isso é uma coisa muito boa. Você vai receber uma promoção se você conseguir levantar bastante dinheiro e diminuir o débito do ICMS da sua transportadora. O seu chefe vai ficar muito feliz e o dono da empresa também. Tá aí a possibilidade de você receber sua promoção. O que você não pode tomar, né? A legislação lá fala em vedações do crédito. Muitas vezes o crédito é vedado, que como eu te falei, créditos não vinculados à operação, né? Créditos, por exemplo, você vai, nota fria, gente, pior que eu já vi isso, viu? Teve gente que pegou nota fria de combustível de posto de gasolina, era amigo, era primo, enfim, tomou um monte de crédito. Gente, não se esqueça de a gente estar em tempo de SPED. Tudo que é comprado, o fisco sabe, tudo que é vendido também. Ele cruza as suas obrigações acessórias com a pessoa que te vendeu. Então, eu conheço um fulano que é dono de posto de combustível, vou pedir para ele 500 mil de nota para eu tomar crédito. Ele vai informar essa venda para você em todas as obrigações acessórias? Porque senão você vai ser autuado. Cuidado, gente, isso é muito sério, tá? Então, é vedado o crédito com
documento fiscal inidôneo, nota fria. Gente, cuidado, isso é muito sério, eu já vi muita empresa se autuada por isso, né? Você, de repente, você fez um frete, uma outra possibilidade, no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei muito tempo em Porto Alegre. E lá no Rio Grande do Sul, o frete é isento na operação intermunicipal. Você só paga ICMS quando você fizer uma operação interestadual de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul para outro estado. A operação dentro do Rio Grande do Sul inteira é isenta o frete. Isso era uma maravilha, por isso que a gente tinha uma transportadora lá. Então, o que acontecia? Como você vai tomar crédito do seu combustível se você não debita ICMS naquela operação? Então, é vedado o crédito se a sua saída posterior não for tributada, né, gente? Isso é o conceito básico de ICMS. Mais um ponto que é bem interessante para a gente diminuir a carga tributária, que já me perguntaram bastante. Crédito presumido, gente. Crédito outorgado. Outorgado é feio, né? Eu trabalhava muito tempo com uma chinesa e ela chamava crédito outorgado, crédito presumido de rebate. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Mas o que acontece? A legislação, ela admite as transportadoras que, ao invés dela fazer esse processo normal que eu te falei, débito e crédito, NET, né? Toda vez que você fizer um frete, você paga o ICMS. Toda vez que você adquirir algum custo vinculado à sua venda, no caso a sua venda é um frete, você toma o crédito e você faz o NET, faz o encontro de contas, e aí a diferença, tanto de crédito quanto tanto de débito, você tem o ICMS a recolher. É assim que funciona o cálculo do ICMS. Contudo, é muito interessante esse crédito para as transportadoras. Então, o artigo 11 do Regulamento ICMS de São Paulo, mas isso é conveniado, tá, gente? Todos os estados têm esse benefício, só que cada governador, ele coloca de um jeito como é que vai utilizar. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, ele está no artigo 11 do anexo 3 do Regulamento do ICMS de São Paulo. Ele fala que as transportadoras, elas podem optar, ao invés de fazer o crédito nesse regime normal, não cumulativo, débito menos crédito, você se creditar de 20% do total de débito. Entendeu? Uma vez por ano você pode optar por isso. Se você optar em janeiro, você vai ter que usar esse regime até dezembro. Aí ano que vem você decide. Então, como é que funciona? 20% sobre o total de débito. Você não vai tomar crédito de pneu, não vai tomar crédito de combustível, não vai tomar crédito de nada. Mas no final do mês, sobre o total de débitos de ICMS que você teve, sobre o total de fretes que você fez, sobre o total de operação de subcontratação, redespacho, enfim, sobre o total de fretes que você fez, você vai calcular 20% e vai tomar o crédito direto de 20% sobre isso. Parece interessante? Para muitas transportadoras para outras não. Vai depender muito da operação que você estiver fazendo no ano. Por isso que o fisco ele deixa você optar por isso uma vez por ano. Então, é interessante você ver como foram suas operações do ano anterior, faz o cálculo, vê se vale a pena e você opta esse ano. Você sempre tem que optar provavelmente em janeiro e você tem que informar isso no livro Termos de Ocorrência. Então, é bem interessante, tá? No meu curso eu falo bastante disso. Porque eu trabalhei em milhares de transportadora suíça, coreana, americana, e todas elas optaram porque conforme a operação era interessante, porque como eu falei na última live, gente, transportadora grande só subcontrata. Eu trabalhei muito tempo para transportadoras grandes e elas não tinham um único caminhão, elas subcontratavam tudo. Então, numa empresa que tem uma operação dessa, esse benefício é muito interessante e ele vale muito a pena. Vamos falar sobre crédito nas operações de redespacho. Gente, mais uma possibilidade de diminuir a carga tributária é analisar as possibilidades de redespacho e subcontratação. Essas modalidades, redespacho e subcontratação, a gente sabe que as transportadoras estão fazendo a lote, estão fazendo muito. Por quê? Porque você aumenta a sua malha. Por exemplo, se você é uma transportadora que trabalha muito aqui no sul e no sudeste, você aumenta a malha, você tem que levar uma carga para norte e nordeste, e às vezes você usar o seu caminhão até lá, o custo não vale a pena. Então você vai lá, contrata uma transportadora para fazer metade do trecho para você, ou fazer o trecho inteiro. Então você consegue aumentar as suas possibilidades de trajeto para os seus clientes. E aí você ganha mais cliente, ganha mais dinheiro, ganha mais frete. Então, transportadora
inteligente, que tem um bom planejamento tributário, ela analisa com muito carinho as modalidades de redespacho e subcontratação, porque vale muito a pena. E o bom, né, gente, no redespacho, na subcontratação, você pode tomar o crédito sobre essas transportadoras que você contratou. Então, vai fazer o net sem tomar cuidado, porque em São Paulo, gente, a gente sabe que tem tudo substituição tributária, né? Então, numa subcontratação, você paga o ICMS que seria devido pelo subcontratado. Mas, no geral, você ainda pode, se ele pagar ICMS na operação de subcontratação e redespacho, você vai ter direito ao crédito. Então, mais uma possibilidade de diminuir a carga tributária. Então, isso é bem interessante, isso é muito bom. Né? O Superior Tribunal de Justiça, ele tem pacificado muito o entendimento sobre crédito de ICMS sobre o frete. Então, isso principalmente sobre combustíveis, sobre custo utilizado pelas transportadoras. Então, o STJ, ele pacificou o entendimento sobre o crédito de ICMS sobre os insumos utilizados na prestação de serviço de transporte, né? A regra, ela é um dispositivo constitucional, né? E aí, essa decisão, ela fortaleceu muito, né?